Você que tá ligado no YouTube aqui com a gente, seja bem-vindo, se acomode, porque tá no ar mais uma edição do Band Placar, que tem oferecimento BandBet para falar de Premier League. Segunda rodada vem aí. Nessa sexta já tem bola rolando e o West Ham recebe o Chelsea. Os dois, Berna, precisando somar 3 pontos, porque a estreia não foi lá essas coisas, mas o West Ham conta com Paquetá, agora livre da justiça, pode jogar livremente, e o Chelsea tem o Estevão, o brasileiro, no banco, então podemos ter um confronto entre brasileiros, e o Chelsea querendo valer esse todo investimento, o título da Copa do Mundo de Clubes. Espera-se muito desse time, vamos ver se ele vai corresponder nessa temporada. Exatamente, Isa, eu concordo com você. Primeiramente, boa tarde a você que está aqui no canal Esporte na Band no YouTube. É um Chelsea que todo ano investe muito, né, Isa? Contrata muitos jogadores. A gente está vendo aí o Lucas Paquetá na imagem, que é um dos destaques, repito, um dos destaques do time do West Ham. Para mim, o melhor jogador é o Jarrod Bowen, atacante, né, aqui na seleção inglesa, inclusive. E o Paquetá teve todo esse infortúnio aí, mas como você bem disse, está livre para jogar e vai para o jogo atrás dos dois atacantes, Jarrod Bowen e o Füllkrug. Füllkrug, que é aquele centroavante grossão, né, jogador alemão e tal, mas foi uma contratação de outros carnavais do time do West Ham. Por outro lado, a gente vai ver um Chelsea do técnico Enzo Maresca, que, como falou a Isa, né, tem vários investimentos, dentre eles esse cara aqui, o João Pedro, que estreia na Copa do Mundo de Clubes em meio à disputa, no jogo contra o Palmeiras, inclusive. E foi bem demais, né, Isa? Jogando numa posição de centroavante, sempre lembrando que ele pode jogar atrás do centroavante também. No Brighton, ele cansou de exercer essa função. O Chelsea tem um problemaço na sua zaga, o Colwill, que para mim é o melhor dos zagueiros, aos quais o Enzo Maresca tem à disposição. Ele está com uma lesão muito grave, né? Sofreu na pré-temporada uma lesão grave de ligamento cruzado anterior do joelho e está fora da temporada. Se voltar, é lá no finalzinho só. Então, o técnico italiano vai ter de lidar com zagueiros jovens. Ele, na entrevista coletiva após o empate por 0-0 contra o Crystal Palace em Stamford Bridge, no fim de semana passado, pediu um zagueiro. Ele falou textualmente, eu quero um zagueiro. E ele tem razão, né? Não dá para pleitear um título de Premier League jogando com a Champong e a Darabioio na zaga, né? São zagueiros ainda em desenvolvimento. Então, eu penso que o Chelsea precisa de um zagueiro, tem dinheiro para isso e perdeu uma ótima oportunidade de mercado. Você na BandBet não perde ótimas oportunidades do mercado, mas o Chelsea perdeu, porque o ótimo Giovanni Leone, de 18 anos, do Parma, acabou indo para o Liverpool. Zagueiro italiano, muito bom de bola. O Chelsea deveria ter olhado para essa oportunidade de mercado, um jogador que custou aí 35 milhões de euros, o que não significa muita coisa para os cofres dos Blues. A grande expectativa, né, Isa, fica por conta da possível, mas não provável, escalação do Estevão como um atacante titular do time do Chelsea. Na partida contra o Crystal Palace, o Enzo Maresca escalou Pedro Neto pelo lado direito, com o Palmer centralizado, até de uma forma diferente em relação àquela utilizada no Mundial de Clubes. E o Gittens, né, um jogador inglês, aliás, que veio do Borussia Dortmund, jogando pelo lado esquerdo. João Pedro como centroavante, e a expectativa de um Chelsea mais forte do que o West Ham, que pagou um micaço, como você bem lembrou no programa anterior, na estreia dele na temporada, perdendo para o Sunderland por 3-0 no Estádio da Luz, lá no norte da Inglaterra, né? Então a gente vê, certamente, um Chelsea mais bem preparado para esse jogo, em que pese o fato do desfalque importantíssimo do Colwill. E claro que você tem na BandBet acesso às melhores oportunidades do mercado, não as perca, como o Chelsea fez. Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e você será direcionado para a capa do site. Você já tem aqui em destaque, tem aqui, ó, Destaque Europa, logo na capa lá em cima, tá? West Ham e Chelsea. O West Ham está pagando 4,50 para ganhar o jogo, o empate 3,85 e o Chelsea 1,73. Acho que dá para ir nesse Chelsea, né, Isa? Dá para ir no Chelsea, que está precisando correr atrás logo. Exatamente. O Chelsea, como lembrou a Isa, em Stamford Bridge, no seu estádio, ficou num empate por 0-0 contra o ótimo Crystal Palace. Um time que não tem, nossa, 1/10 do investimento dos Blues, né, Isa? Então, faça a sua fezinha nesse jogo. West Ham e Chelsea, a bola rola às 4 da tarde, no horário de Brasília, na ZL de Londres, no London
Stadium. Isa, agora a gente fala também sobre campeonato francês, né? Todos os campeonatos europeus começando. Segunda rodada da Ligue 1 começa hoje também. PSG e Angers, os dois venceram na primeira rodada, então os dois têm 3 pontos, mas hoje é a estreia do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, o que é uma ótima notícia, já que o PSG fez acontecer na última temporada finalmente, Berna. E eu tô curiosa para entender o rendimento dessa equipe. Claro que o time é bom, o time é novo, mas difícil entregar o que foi entregue na última temporada. Muito difícil. O sarrafo para o técnico Luiz Henrique está lá em cima, né, Isa? Afinal de contas, a gente fala de uma equipe aqui que foi campeã da Supercopa, foi campeã francesa, foi campeã da Copa da França, chegou à final da Copa do Mundo de Clubes, ou seja, quase deu tudo certo para o Paris Saint-Germain. Não foi por acaso, não. Foi graças ao trabalho desse cara aqui, do Luiz Henrique, com ótimos jogadores, uma política de contratações diferentes daquela que imperava no Paris Saint-Germain no início da parceria com o governo do Catar, parceria esta encabeçada por Nasser Al-Khelaifi, né? E acho que houve uma correção de rota muito importante no meio da temporada, que foi a contratação do Kvaratskhelia, né? Que ele chega justamente no inverno europeu e aí o time decola. Falando sobre esse jogo contra o Angers, o Paris Saint-Germain é muito favorito nessa partida, muito favorito. O Angers é treinado pelo Alexander Dujot, é um técnico francês muito promissor, tem o Lepou lá na frente, o centroavante, mas não tem muito mais coisa não. Eu acho que o Paris Saint-Germain é muito favorito para esse jogo, viu, Isa? É muito favorito, não dá para comparar, né, Ben? Investimento, histórico. Paris Saint-Germain é jogo para o Paris Saint-Germain já começar com goleada dentro da sua casa e animar a torcida. Exatamente. Então, baseado nisso que a Isa falou, é o seguinte: você vai fazer a sua fezinha nesse jogo apontando sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site. E lá no topo tem destaques Europa. É óbvio, gente, que a odd do Paris Saint-Germain está muito alta, está pagando 1,08. E o que a gente vai fazer aqui é um tutorial para você aprender a criar a sua aposta, fazer um bet builder, tá? Então, assim, vale nesse caso porque a odd do Paris Saint-Germain está baixa. É óbvio que estaria baixa, o Paris Saint-Germain é muito favorito. Então, dá para a gente fazer o seguinte: Paris Saint-Germain ganhando o jogo, né, Isa? Você acha que as duas equipes marcam? Não. Não. Ó, já está melhorando, 1,63. Dupla chance, intervalo e resultado final. Vamos lá. Paris Saint-Germain nos dois? Paris Saint-Germain nos dois. Pronto, você já tem aqui um bet builder, uma oportunidade de mercado em 3 mercados para você, tá? Para esse jogo, e você pode criar muito mais. Afinal de contas, são infinitas as possibilidades no site da BandBet. A bola rola daqui a pouco, hein, pessoal? Às 3h45 da tarde, no horário de Brasília, como disse, no Parque dos Príncipes. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Valeu!